Olá, meus amigos e minhas amigas. Dos diversos assuntos do vídeo de hoje, iniciamos falando sobre os ataques russos ao território ucraniano. O primeiro ataque sobre o qual nós vamos falar é um que aconteceu contra uma ponte super estratégica lá na região de Odessa, na Ucrânia. A ponte atravessa o estuário Belgorod-Dniprovsk e é uma conexão importante, tanto para carros quanto para trens. Então já deu para ver que o alvo não foi escolhido por acaso ou foi apenas um erro de cálculo, né? Bom, segundo autoridades em Kiev, durante a noite a Rússia lançou 2 mísseis balísticos Iskander e mais 8 mísseis guiados para tentar derrubar essa ponte. A ponte já tinha sido atacada várias vezes desde que a guerra começou, então não é a primeira vez que ela vira alvo. As autoridades da região relataram um ataque massivo com mísseis na noite de quarta-feira, mas não deram muitos detalhes sobre os estragos. Mas a coisa não para por aí, gente. Os russos também lançaram 2 mísseis balísticos contra a cidade de Kramatorsk, que fica lá no leste da Ucrânia. A Força Aérea Ucraniana disse que conseguiu derrubar 17 dos 43 drones que foram lançados pela Rússia durante a noite, junto com 2 mísseis guiados. Eles disseram que, além dos drones derrubados, 23 simplesmente sumiram do mapa, provavelmente por causa de guerra eletrônica, e outros 3 acabaram deixando o espaço aéreo controlado pela Ucrânia. Fizeram as contas aí? Pois é. O que vocês acham disso? Bom, as defesas aéreas ucranianas estavam funcionando em 9 regiões diferentes, incluindo a capital Kiev. E olha, gente, o pessoal da administração militar de Kiev confirmou que a defesa aérea da cidade conseguiu desativar todos os drones que estavam ameaçando a capital. Mas o único problema parece que são os destroços, né? Segundo as autoridades de Kiev, os destroços dos drones acabaram causando um incêndio em uma área aberta, danificaram uma linha de energia elétrica e quebraram janelas de 2 prédios residenciais e de um prédio administrativo. Pelo menos é isso que a informação preliminar diz. Bom, gente, mudando de assunto, vamos falar agora sobre as conversas que rolaram no Conselho de Segurança das Nações Unidas sobre a ajuda da Coreia do Norte aos russos. A pergunta que surgiu foi: se os aliados do Ocidente podem ajudar a Ucrânia, por que os aliados da Rússia, como a Coreia do Norte, não podem fazer o mesmo por Moscou? E quem levantou essa questão foi o embaixador russo na ONU, Vasily Nebenzia, durante uma reunião do Conselho de Segurança. Parece que foi um debate bem acalorado, viu? Os representantes dos Estados Unidos, Reino Unido, Coreia do Sul, Ucrânia e outros não pouparam a Rússia e a acusaram de violar as resoluções das Nações Unidas e a própria Carta da ONU com a participação de tropas norte-coreanas para ajudar Moscou. O embaixador Jong-Koo Hwang, da Coreia do Sul, disse que apoiar um ato de agressão que viola completamente os princípios da Carta da ONU é ilegal. Ele disse também que qualquer atividade ligada ao envio de tropas pela Coreia do Norte à Rússia é uma clara violação de várias resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Mas até eles poderiam estar falando apenas de ajuda com armas e equipamentos ou hipoteticamente sobre o envio de tropas. No entanto, o negócio ficou ainda mais tenso quando o secretário de Defesa dos Estados Unidos, Lloyd Austin, afirmou que já tem cerca de 10 mil soldados norte-coreanos no leste da Rússia e que é provável que eles sejam usados em operações de combate na região de Kursk. Nebenzia rebateu, dizendo que essa interação militar entre a Rússia e a Coreia do Norte não viola nenhuma lei internacional. Mas, curiosamente, a Rússia não negou a presença dos soldados norte-coreanos no território deles. O embaixador Nebenzia foi adiante e deu uma meia cutucada e afirmou meio que não afirmando. Veja só o que ele falou. Mesmo que tudo o que estão dizendo sobre a cooperação entre Rússia e Coreia do Norte seja verdade, por que é que os Estados Unidos e seus aliados querem impor essa lógica maluca de que eles têm o direito de ajudar o regime de Zelensky, mas os aliados da Rússia não podem fazer o mesmo? Aí foi a vez da Ucrânia falar, né? O embaixador ucraniano Sergiy Kyslytsya respondeu que nenhum dos países que ajuda a Ucrânia está sob sanções do Conselho de Segurança. E ele ainda foi mais longe, disse que receber assistência da Coreia do Norte, que está totalmente sancionada, é uma violação descarada da Carta da ONU. Enviar tropas norte-coreanas para apoiar a guerra de agressão da Rússia é uma violação flagrante do direito internacional. Bom, gente, realmente a Coreia do Norte está sob sanções do Conselho de Segurança desde 2006, com medidas cada vez mais severas ao longo dos anos para tentar barrar o desenvolvimento de armas nucleares e mísseis balísticos. A Coreia do Norte não confirmou oficialmente o envio de tropas à Rússia, mas disse que qualquer movimento do tipo estaria em conformidade com o direito internacional. E a gente sabe como o embaixador norte-coreano Song Kim colocou isso, né? Ele disse que se os interesses de soberania e segurança da Rússia forem ameaçados pelas tentativas perigosas dos Estados Unidos e do Ocidente, e se eles julgarem necessário,
eles vão tomar as decisões necessárias. Mas não acabou por aí. O embaixador dos Estados Unidos, Robert Wood, deu um recado bem duro para Kim Jong-un. Veja o que ele disse: se as tropas da Coreia do Norte entrarem na Ucrânia para apoiar a Rússia, elas com certeza voltarão em sacos de corpos. Então eu sugeriria ao presidente Kim que pense 2 vezes antes de se envolver em um comportamento tão imprudente e perigoso. Percebam que o lamentável disso tudo é a situação em que as Nações Unidas se encontram, incluindo o próprio Conselho de Segurança, que se encontra impotente para garantir a segurança global. Está começando a aparecer com a Liga das Nações em seus últimos momentos. E aí podemos perguntar, já que há sanções contra a Coreia do Norte por parte das Nações Unidas, por que a Rússia, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança da organização, não respeita essas sanções? Talvez nos ajude a entender o fato de que até mesmo as tropas de paz da organização estão sendo alvejadas em plena missão de paz pelo mesmo Estado que agora está expulsando uma agência humanitária da ONU dos territórios sob sua jurisdição. Detalhe, esse Estado não é membro permanente do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Pois é, gente, desde que a guerra começou em 2022, a Ucrânia tem tido um desafio enorme para manter seus drones em operação. Para quem não sabe, os sistemas de guerra eletrônica da Rússia são como uma bolha de interferência gigante. Esse elemento tecnológico basicamente joga sinais que cortam a comunicação entre os drones e seus operadores, fazendo com que muitos percam o controle e não consigam chegar aos alvos. E é exatamente aí que entra a inteligência artificial. Com a ajuda dela, os drones ucranianos estão fazendo algo que até então parecia impossível: operar sem pilotos ativos, mesmo em áreas onde o sinal é bloqueado. A vice-ministra de Defesa da Ucrânia, Katerina Chernohorenko, revelou que existem dezenas de soluções de IA, todas fabricadas na Ucrânia, que já estão sendo usadas em operações especiais. Ou seja, a automação permite identificar alvos e direcionar os drones sem a necessidade daquele controle constante que a gente imagina. Para vocês terem ideia, gente, estamos falando dos drones FPV, First Person View. São pequenos, baratos e até um tempo atrás eram usados por entusiastas para corridas de lazer. Hoje eles se tornaram os drones de ataque mais comuns no campo de batalha, com os 2 lados produzindo milhões todos os anos. Mas com a interferência eletrônica, a taxa de sucesso dos ataques manuais caiu para algo em torno de 30% a 50%. Agora, um oficial ucraniano chegou a prever que os drones equipados com IA podem atingir uma eficácia de 80%. E é claro que isso é uma diferença violenta. Você deve estar se perguntando, por que isso é tão importante? Porque estamos em uma verdadeira corrida tecnológica e a automação é a nova linha de frente. O Samuel Bendit, que é especialista do Centro de Segurança de uma Nova América, destacou que, mesmo que agora a gente esteja vendo um uso limitado dessa tecnologia, a tendência é que elas se tornem mais comuns à medida que os desenvolvedores ucranianos e russos aperfeiçoam suas soluções. Outro ponto interessante é o uso dos drones interceptores, que também têm se beneficiado da IA para localizar e derrubar drones de reconhecimento russos. Esses drones russos têm sido uma pedra no sapato, ajudando a direcionar ataques de artilharia e mísseis. Mas com os interceptores baseados em IA, as baixas estão caindo consideravelmente, como destacou a vice-ministra Chernohorenko. Tem também o depoimento de Dmitry Vovchuk, diretor de operações da Norda Dynamics, uma empresa ucraniana especializada em software para drones. Ele contou que estão usando visão computacional, um tipo de IA, para guiar os drones de ataque de forma autônoma. E olha, é realmente impressionante. O piloto escolhe o alvo pela câmera do drone e o sistema faz o resto, levando o drone até o ponto final sozinho. Mais de 15 mil unidades desse software já foram vendidas, o que é um número e tanto, mas ainda é uma fração pequena do potencial de produção da Ucrânia, que estima poder fabricar 4 milhões de drones por ano. Mesmo com tanta interferência, o sistema da Norda já destruiu pelo menos 3 tanques e várias unidades de logística e quartéis de campo. Gente, o que a gente está vendo é uma verdadeira revolução no campo de batalha, coisa que pouco se imaginava há um tempo atrás. Uma mudança que acaba redefinindo o papel dos drones e da tecnologia na guerra. O novo cenário é esse: drones com IA prontos para atuar onde humanos não poderiam, desafiando todas as barreiras de interferência eletrônica. Bom, mudando de assunto, Zelensky parece que tem ficado meio impaciente com a falta de resposta concreta ao seu plano de vitória. De acordo com o The New York Times, o presidente da Ucrânia pediu oficialmente aos Estados Unidos os Tomahawks,
Esses mísseis que têm um alcance impressionante de 2.500 quilômetros, ou seja, uma capacidade muito além de qualquer míssil disponível no arsenal ucraniano hoje. E tudo indica que esse pedido está ligado ao que Zelensky descreveu como o seu plano de vitória, que foi apresentado recentemente. Um plano cujos detalhes, segundo ele, ainda permanecem em parte secretos. Agora o Kremlin se manifestou sobre isso. Dmitry Peskov, porta-voz do governo russo, comentou diretamente o pedido de Zelensky. Segundo Peskov, o apelo ucraniano por armamentos de longo alcance demonstra um certo nervosismo por parte de Kiev. E ele foi além. Disse que as forças russas têm avançado nas linhas de frente nos últimos 3 meses no ritmo mais rápido dos últimos 2 anos, e que isso teria provocado essa reação ucraniana. Aí tem mais. Segundo o Kremlin, a leitura que fazem sobre esse plano de vitória de Zelensky é bem clara. Para Moscou, o que Kiev estaria tentando é envolver os países ocidentais cada vez mais profundamente no conflito, legitimando um apoio militar direto contra a Rússia. Peskov disse que, do ponto de vista deles, essa seria a estratégia por trás desses pedidos por armamentos mais sofisticados, como os Tomahawks. Bom, gente, vamos conversar sobre uma treta que está rolando aqui no nosso quintal. Vamos falar sobre essa encrenca entre Brasil e Venezuela. É política, diplomacia e até um pouco daquele tal de espírito natalino, ou na verdade, da falta dele, né? Porque enquanto o pessoal lá em Caracas já está enfeitando as árvores de Natal desde outubro e vai assim até janeiro, paz que é bom nada. Vocês lembram, né, que o Maduro mudou a data de comemoração do Natal lá, né? Pois é, mas nada de Papai Noel sorrindo. O que a gente tem mesmo é cara feia e embaixador sendo chamado para conversa, o que, em linguagem diplomática, não é pouca coisa. Vocês devem estar se perguntando, mas o que foi que aconteceu para esquentar tanto assim entre os dois países que sempre foram amigos de fé e irmão camarada? Então, gente, a coisa toda começou com umas declarações meio atravessadas do lado brasileiro, que os nossos vizinhos venezuelanos não curtiram nada. Celso Amorim, que é um veterano da diplomacia, foi chanceler por 8 anos. Fez algumas declarações que o governo da Venezuela achou meio grosseiras. O negócio foi tão sério que o embaixador da Venezuela aqui no Brasil, o Manuel Vadel, foi chamado de volta para Caracas para ter aquela conversa básica. E não parou por aí. O encarregado de negócios do Brasil em Caracas também foi convocado para conversas. Aí vocês me perguntam, mas precisava de tudo isso? Pois é, aí que está a questão. Amorim, naquela reunião da Comissão de Relações Exteriores de Defesa Nacional da Câmara dos Deputados, explicou por que o Brasil vetou a entrada da Venezuela no BRICS. Ele disse que para entrar tem que ser um país que tenha certa influência e capacidade de representar bem a região. E aí, o que você acha? Amorim está certo ou a Venezuela tem condições de representar a região? O Jorge Rodrigues, que é o presidente do parlamento venezuelano, ainda foi mais longe, quer que o Amorim seja declarado persona non grata. Bom, na Venezuela tem gente que está acusando o Amorim de ser um mensageiro do imperialismo norte-americano. Agora, a gente não podemos esquecer que há outras questões em jogo que ultrapassam essa treta. Ao longo dos últimos anos, cerca de 600 mil venezuelanos migraram para o Brasil. E o nosso comércio com eles é de cerca de 1,7 bilhão de dólares. Ou seja, não é só política, tem muito mais coisa em jogo. Se as coisas não melhorarem por lá, teremos mais venezuelanos chegando. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.